Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos ler, então, Marcos 12, a partir do versículo 28 até o 34, na sequência da série de exposições em Marcos. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Tá bom até aqui. Os irmãos, por favor, podem tomar lugar nos vossos assentos. Seremos desafiados por Deus nesta manhã de domingo. Vamos meditar hoje no mandamento do amor, que é um desafio para nós. Observem, irmãos, na sequência da narrativa de Marcos, no capítulo 12. Depois que o Senhor Jesus silenciou os saduceus com o seu argumento para a ressurreição de entre os mortos, um escriba, satisfeito com a argumentação de Jesus, apresentou-lhe outra questão. Mestre, de todos os mandamentos da lei do Senhor, qual é o mais importante? Qual é o maior mandamento na lei do Senhor? A questão aqui do escriba pressupõe uma certa, na visão ali, na linguagem, uma certa distinção entre os vários mandamentos que nós encontramos na lei de Deus. Ao procurar o maior, ele está a ver distinções de leis e mandamentos na própria lei do Senhor. A tradição rabínica, e aqui estamos a falar de um mestre da lei, de um escriba, de um professor da lei, portanto ele segue esta tradição, ela, de forma posterior, se verificarmos isso mais na tradição rabínica posterior, identificou pelo menos 613 mandamentos. Então, se fôssemos catalogar, se fôssemos classificar e enumerar todos os mandamentos, chegaríamos ali em torno de 613 mandamentos na lei do Senhor, dos quais 248 são comuns, mandamentos positivos, isto é, aquele tipo de não faça, faça, uma ordem. E nós temos 365 proibições, o não faça está aqui. Então, temos os mandamentos faça e os mandamentos não faça. Temos, então, coisas que somos ordenados a fazer e coisas que somos proibidos a fazer na lei do Senhor. E alguns desses mandamentos, faça e não faça, alguns foram considerados menores, mais leves, e outros maiores, mais pesados. Então, este escriba, ao perguntar isto, pressupõe essa estrutura de pensamento rabínico que, posteriormente, se tornou um pouco mais desenvolvido. Ele não está aqui, é bom entender isto, o escriba não está a perguntar aqui para Jesus quais leis precisam ser obedecidas e quais podem ser ignoradas com alguma segurança. Do tipo, se eu quebrar isso, tem algum problema ou não? E tudo. Não é esta a questão aqui. Ele não quer saber qual é o maior para ignorar os menores. Não é este o ponto. Ele está a perguntar aqui qual é a premissa fundamental da lei, dos quais os mandamentos individuais, portanto, dependem. Qual é
aquilo que em teologia se chama de mit. Qual é o tema, qual é o assunto central, qual é o ponto fundamental que dá alicerce de que todos os demais mandamentos dependem deste mandamento. Então, qual é o maior mandamento, Senhor Jesus? Ele queria ir no cerne, no âmago, na essência dos mandamentos. Faz uma boa pergunta para Jesus. E Jesus, ao invés de responder com um, respondeu com 2 mandamentos. Ele perguntou qual é o maior, e Jesus respondeu com 2, não com 1. Contudo, o verbo operativo em ambos é o amor. Este é o verbo em ambos. Declarado no imperativo: amarás o Senhor teu Deus, amarás o próximo como a ti mesmo. Vale a pena entender que nós temos aqui uma combinação de 2, porque existe uma relação direta, não há um sem o outro, existe uma lógica, contudo existe aqui uma ordem: amarás o Senhor Deus, depois o próximo. Primeiro Deus, depois o próximo. É nesta ordem, mas não separando as coisas. Não podemos separar esses mandamentos. Um está ligado ao outro, mas nesta ordem. Portanto, a pergunta que podemos fazer e tentar aqui responder com base no texto e daquilo que Jesus vai eu diria que nessa declaração de Jesus, porque aqui nós temos aqui agora um pronunciamento de Jesus. Então, aqui nesse discurso, a estrutura é de um pronunciamento nesta narrativa. Tentar entender o que nestes 7 versículos merece a nossa atenção. A primeira verdade que já conseguimos perceber aqui é que o mandamento do amor, pregado, ensinado pelo nosso Senhor Jesus, é baseado em 2 dimensões. A dimensão vertical, quando nós amamos a Deus, e a dimensão horizontal, quando nós amamos os outros, o nosso próximo. O amor, ele é o nosso compromisso interior para com Deus, que é expresso em toda a nossa conduta de reverência a Ele, de obediência a Ele, e também nos nossos relacionamentos, tanto com Ele como também com os nossos semelhantes. Aqueles que não demonstram amor pelos outros, dificilmente podem alegar amor a Deus. Isso está em textos como 1 João, capítulo 3, versículos 14 ao 18, 1 João 4, versículo 8, versículos 10 ao 12, e, sobretudo, no 20 ao 21. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, é até chamado de mentiroso pelo apóstolo João, na sua carta, demonstrando as características de um verdadeiro cristão. Estes 2 mandamentos, eles resumem a natureza e o caráter de Deus, dos quais todos os outros mandamentos da Torá, da lei do Senhor, surgem. Todos os mandamentos dependem e são consequência desse mandamento do amor. Isto vem na sequência. Ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, mente, alma e força. Isto aqui resume aquilo que, na visão de João Calvino, tentando separar os 10 mandamentos em 2 tábuas, não dá para saber se é assim mesmo, mas é uma boa sugestão didática. É porque nós temos nos 10 mandamentos os que são relacionados a Deus e os que são relacionados ao próximo. Portanto, amarás o Senhor teu Deus, essa primeira tábua dos 10 mandamentos. Nós temos os 10 mandamentos, portanto, não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do sábado para o santificar, honra teu pai e a tua mãe, e depois vai, não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Então, nesta lógica, e nessa hierarquia, Deus, os pais, depois a relação na sequência, e aí vem a vida, a família, o patrimônio, o bom nome das pessoas, e, finalmente, o de fora o íntimo, não cobiçarás. Como é que eu sei que alguém não cobiçou? É difícil, né? Ele está a olhar tanto, cuidado, homem, está a olhar muito, quer dizer, não dá para saber, é fora o íntimo. Então Deus julga fora o íntimo, mas está proibido na lei do Senhor. Basicamente aqui nós temos então essas 2 tábuas da lei, amar a Deus, amar o próximo, e esta ordem de Jesus, aliás, este mandamento do amor,
resume, portanto, os 10 mandamentos. A declaração, portanto, de que nenhum outro mandamento é maior do que esses 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, pode significar que os outros mandamentos, eles explicam maneiras diferentes de aplicar esses 2 mandamentos. Por exemplo, quando você vai nas confissões protestantes, como a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, 1646 em diante, naqueles debates da formulação da confissão e dos catecismos de Westminster, o breve catecismo e o catecismo maior de Westminster. Ou, por exemplo, você pode pegar a Confissão de Fé Batista de 1689, a segunda confissão, porque a primeira foi em 1644, a primeira confissão de fé, de onde foi inclusivamente estabelecida a ideia do batismo por imersão. Note que nestas confissões e nos catecismos, sobretudo, a ideia que se tem da obediência à lei do Senhor vai dentro deste parâmetro do princípio do mandamento do amor. Então, você não vai matar alguém se você ama essa pessoa. Você não vai destruir a família dessa pessoa, envolvendo-se com a mulher daquele homem, ou aquela mulher com o marido da outra, porque você ama aquela pessoa. Você não vai tirar os bens da pessoa, porque você ama a pessoa. E se você ama a Deus, você não vai ter outros deuses. Você vai honrá-lo como ele quer ser honrado. Vai, então, adorar apenas ele e fazer como ele estabelece que deve ser feito. Então, quem deve ser adorado e como deve ser adorado. Portanto, o mandamento do amor, ele resolve tudo e, de certa forma, resume todo o objetivo central da lei. Portanto, este mandamento do amor é aplicado em vários aspectos na lei. Então, a lei é abrangente, porque vai aplicando o mandamento do amor em todas as esferas da nossa existência. Ou pode ser também expresso de um modo ainda mais radical do que isto. Esses são os únicos 2 mandamentos que importam, olhando nessa perspectiva. Como o apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer isto na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 8, quando ele diz: aquele que ama o seu próximo, cumpriu a lei. Uma declaração contundente. Também no versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, se o irmão quer ser bastante legalista, eu aconselho a ser um pouco mais legalista, amando. Porque assim vai cumprir a lei na sua essência mais profunda. O amor é central para o nosso relacionamento com Deus, este é o ponto. Embora judeus e cristãos diferem aqui, portanto, possam divergir sobre como nós devemos obedecer a Deus, sabemos que judeus e cristãos aqui debatem como obedecer a Deus, ambos, judeus e cristãos, concordam claramente que não se pode amar a Deus, aliás, que devemos amar a Deus com todo o nosso ser, em que, entretanto, também não se pode amar a Deus isolado dos outros relacionamentos da vida. Portanto, é um dever adorar a Deus com todo o nosso ser, e é impossível amar e adorar a Deus com todo o nosso ser, sem que isto afete os nossos demais relacionamentos. Não tem jeito. Por essa razão, Jesus, então, une o mandamento de amar a Deus com o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Não tem como separar as duas coisas. Amar a Deus de todo o coração, alma, mente, força, tem como fundamento, portanto, a motivação deste amor transformador que Deus, ele derramou sobre nós. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Portanto, é uma resposta natural a esse dom do amor, da maravilhosa graça de Deus. Ele fez isso por nós. Então, nós respondemos o seu amor e também amamos o próximo com o mesmo tipo de amor que temos recebido dele. Esta dinâmica. Nós entendemos isso quando lemos Romanos 5, versículo 5, que Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos tem dado. Então, eu sou habitado pelo Espírito Santo, este Deus que me ama, este amor que flui, este amor que é derramado na minha vida, eu respondo isso amando a Ele de volta e amando os outros como Ele me ama a mim também. Então, a verdadeira obediência, este é o ponto, ela vem de um coração que já experimentou a graça de Deus e que foi transformado por essa graça.
Caso contrário, não vamos cumprir isso. Como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, é o amor de Cristo que o compele, que me constrange. Então, o amor é o que nos impulsiona para a obediência. É do tipo assim, bom, o cristão não é como as outras religiões, não é que você tem que cumprir e debaixo daquela opressão você faz contra a sua vontade. Deus não recebe esse tipo de obediência. Por que você quer obedecer a Deus? Porque eu o amo, porque eu quero agradar o meu Deus. Fazer a vontade dele não é pesado quando você ama, mas quando não tem amor, é só cumprir regras, é uma coisa só externa, não basta. Tem que ser de todo o coração, alma, mente, força. E aqui tem um detalhe importante, porque com toda a sua mente não está lá em Deuteronômio 6:5. Jesus cita Deuteronômio 6:5, e aí eu vou para Deuteronômio 6:5 e não encontro lá a mente. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, alma e força. É o que está em Deuteronômio 6:5, no Shema. Portanto, aquela confissão fundamental da fé de Israel. Jesus, então, acrescenta com toda a sua mente. Isto é um ponto importante. Jesus quer que pensemos. Ele quer. Crer também é pensar. O irmão não precisa lançar fora o seu cérebro para se tornar um cristão. Não precisa. Você pode manter aí tudo em funcionamento. Deus quer que pensemos. Há um conhecidíssimo autor, Thomas More, ele vai dizer o seguinte, ele declara, Deus fez os anjos para lhe mostrar o seu esplendor. Como ele fez os animais, por exemplo, para a inocência e as plantas para a sua simplicidade. Mas o homem, ele fez para servi-lo espirituosamente. Essa linguagem de ser espirituoso, no emaranhado de sua mente, com toda a nossa mente. Isso significa, então, que o estudar as Escrituras, meditar nela, o esforço intelectual para conhecer este Deus, é um ato de adoração a Ele. Não apenas em obediência, não apenas em cumprimento de princípios, mas também intelectualmente, usando a sua mente. O irmão pode ter calos na sua mente, aqui na testa, no sentido de ter uma mente funcionando ativamente para o cumprimento da vontade do Senhor. Então, a fé cristã, e aqui não fique preocupado, e meu irmão, não fique preocupada também, minha irmã, a fé cristã não implica que existem pensamentos que não devemos explorar, perguntas que não devemos fazer, ou assuntos que não devemos investigar. Não existem limites aqui. Ter fé em Deus, nesse caso, crer em Deus, com toda a nossa mente, é precisamente acreditar que não há nada que nós possamos aprender ou descobrir acerca de Deus que pode ser uma ameaça à crença em Deus. Eu não vou estudar muito não. Por quê, irmão? Eu tenho medo de não conseguir mais acreditar nele se eu descobrir algumas coisas. Bom, não é o Deus da Bíblia esse Deus. Porque o Deus da Bíblia, não há limites, nem para a razão humana, que possa ameaçar esta fé sólida, desse relacionamento forte e real com este Deus, que é um relacionamento que vai para além de nós. Nós somos tão finitos e tão focados nesta existência, e nos esquecemos que nós somos cristãos, existe uma esperança eterna. Aliás, se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, a Bíblia diz que somos miseráveis, porque é uma vida curta, dolorosa, para alguns uma vida mais longa, para outros uma vida mais curta, mas todos nós somos finitos e temporais, e há um para além de nós, e lá no fundo sabemos disto. Então este Deus que se revela na Escritura, é um Deus que também nos chama a adorá-lo com a nossa mente. Mas aqui tem uma pergunta, né? Mas eu tenho que amar o próximo, tudo bem, mas há algum limite em que eu possa dizer assim, bom, eu agora estou autorizado a não amar este próximo aqui merece algumas coisas que eu não preciso de amar este especificamente. Ele ultrapassou os limites da possibilidade do amor. Bom, não há este limite na Escritura. Ninguém deixou essa ideia de que não deve haver limite, por exemplo, sobre quem conta como próximo.
Não pode haver esse limite. E ninguém melhor do que um conhecidíssimo autor chamado John Wesley. John Wesley também pode ser citado por nós. É arminiano, mas é gente boa, né? Ele disse o seguinte: teu próximo, isto é, não apenas o teu amigo, o teu parente, o teu conhecido, não apenas o virtuoso, não apenas o amigável, aquele que te ama, que retribui a sua gentileza, mas todo ser humano, toda a alma que Deus fez. E não excepto aquele, por exemplo, que eu nunca vi em carne e osso, em ossos, né? Melhor. A quem não eu conheço nem o rosto, nem o nome, não exceto aquele a quem sabes ser mal ou ser ingrato, aquele que ainda te persegue ou trata com desprezo, a ele também amarás como a ti mesmo. Não há limites. Levítico 19, 18, é o texto citado pelo Senhor Jesus, não se baseia numa abstração mental e moral, no sentido assim, o amor, aí fica assim, né? O amor, que coisa linda, aí fica aquela abstração. Não é disso que se trata. Leia o capítulo 19 de Levítico e verificará de imediato que ele inclui uma série de exemplos concretos aplicados na vida real e não apenas na mente. Por exemplo, lendo Levítico 19, versículo 10, lá diz que os fazendeiros devem deixar algumas colheitas ao redor da borda do campo, algumas uvas, no vinhedo, para que pobres estrangeiros possam matar a sua fome. As pessoas não devem roubar, nem devem fraudar, vem na sequência do capítulo 19 de Levítico. Os trabalhadores devem ser pagos prontamente para que as suas famílias não passem fome, e ninguém deve ter vantagem tirar vantagem dos deficientes. Está em Levíticos 19, 13 a 14. Então, ele estava falando do amor, amarás o próximo como a ti mesmo, amarás o próximo como a ti mesmo, no sentido de aplicar isto na vida. Uma coisa real, concreta. E do mesmo modo como vemos isso no Antigo Testamento, o amor dos cristãos por Deus e pelo próximo deve ser como o amor de Jesus. Não amor de boca, de palavra, mas amor em ação e amor em verdade, como está em 1 João capítulo 3, versículo 18. Como é que funciona essa ideia, amarás o teu próximo, amarás a Deus e o teu próximo como a ti mesmo? Nós temos aqui uma tradição de interpretação da Bíblia. Há quantos anos a Bíblia tem sido lida? Há mais de 2000 anos, toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, o Antigo já é lido desde antes de Cristo. Mas, pensando na Escritura como um todo, Velho e Novo Testamento, vamos verificar aqui como é que ela tem sido lida nesse sentido. Tertuliano, por exemplo, João Crisóstomo, o conhecidíssimo como Boca de Ouro, um dos maiores pregadores da era cristã, Agostinho, Tomás de Aquino, todos estes homens, quando leram Marcos capítulo 12, versículos 30 ao 31, para eles o mandamento aqui de amar tem 3 objetos: Deus, a si mesmo e o próximo. É assim que eles entendem. No entanto, Jesus aqui ordena que amemos os outros da mesma forma que amamos a nós mesmos. O amor próprio não é ordenado aqui. É pressuposto, é assumido, como sendo algo natural de todos os homens. Pois até os ímpios, disse Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 46 ao 47, até os ímpios amam a si mesmos, e aqueles que amam os ímpios, eles devolvem amor também. Não é preciso ser um cristão para devolver amor. Alguém me ama, eu amo de volta. Agora, amar o inimigo, meu amigo, tem que ser crente mesmo, é ou não é? Tem que ser crente, tem que nascer de novo. Então, a ordem de Jesus é no sentido de amar o próximo, porque a si mesmo já ama. Essa é a ideia. Eu sei que pode haver aqui algumas questões ligadas à autoestima e tudo isso, podemos debater isso depois, mas na tradição cristã, enfatiza também o si mesmo. Você também é importante. Se não se ama, alguma coisa está errada. Porque é natural ter amor próprio, cuidado, zelo, tudo isso. Mas o foco do mandamento é amar a Deus e amar o outro como se ama a si mesmo. Na perspectiva do reino, portanto, de Deus, isto aqui é um ataque frontal à ideia do homem no centro.
Eu não sou o centro do universo. O irmão não é o centro do universo. E na cultura ocidental, vemos que ela tem tendido cada vez mais para o antropocentrismo. E vamos verificar este antropocentrismo já nos nossos hinos. Eu não vou dizer os hinos que nós cantamos aqui na nossa igreja, como comunidade reunida, louvando a Jesus, a igreja de Deus. Eu estou a falar aqui das canções, dos louvores contemporâneos, alguns que focam muito no adorador, naquilo que Deus dá, nos meus sentimentos, no Deus que me dá vitória, eu vou chegar mais longe, E nós temos uma tradição de hinos e louvores que focam em Deus. Deus é o centro da adoração da igreja. Portanto, o hino não é para nós, não é para que eu me sinta bem. O hino, efetivamente, é um ato de louvor para Deus, para adoração a Deus. Mas num ambiente moderno, ocidental, que foca muito nas necessidades do ser humano, nessa atmosfera, as palavras do Senhor Jesus soam como uma trombeta nos nossos ouvidos. Primeiro, Deus. Depois, nós mesmos e o nosso próximo. Mas primeiro, Deus. Deus em primeiro lugar. Temos de amar Deus mais do que a nós mesmos. E amar o próximo como a nós mesmos. Mas Deus é digno de um amor maior. As coisas materiais não são mencionadas, note. Amarás o seu teu Deus todo o coração, o teu próximo como a ti mesmo, o teu carro assim e tua casa assado. Existe isso? O teu emprego ou coisa do gênero. Coisas materiais nem sequer são mencionadas. Deus é importante, as pessoas são importantes. Jesus ensinou por preceito, por ensinamento, mas também pelo exemplo dele. Como que uma autoestima e uma autorrealização adequadas, elas podem ser encontradas na adoração, na devoção a Deus e no serviço aos outros. Um coeficiente de verdade de uma igreja com propósito. O pastor Rick Warren escreveu esta obra. E ali há uma ênfase que ele está correto. O objetivo nosso é servir a Deus e servir o próximo. Está certo. Isto é uma base central da nossa fé. É o que está aqui mesmo no texto da palavra do Senhor. O mandamento do amor também, ele desperta as nossas consciências sobre a necessidade de Cristo. Então, até aqui entendemos, mas agora estamos numa situação difícil. Ao ouvir isto, eu entendo como eu preciso de Jesus na minha vida. Eu não sei se o irmão pensa a mesma coisa, porque alguém pode bater no peito. Que coisa boa, eu cumpro isto. Eu sou este homem, esta mulher, que ama a Deus mais do que a mim mesmo, e o meu próximo como a mim mesmo, independentemente se é meu inimigo ou não, eu amo, como sou amado por Deus. Bom, quando lemos o Evangelho de Marcos, não é, Jesus é apresentado como alguém que ama a Deus e como alguém que ama o seu próximo. Todos nós, como a si mesmo. E a pergunta que é feita é, uma pergunta que podemos fazer, o que é o amor? Isto pode ser encontrado facilmente na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a revelação máxima deste Deus amoroso. A história do Senhor Jesus, a narrativa do Evangelho, ela criaria uma ansiedade agonizante, insuportável, se a cruz de Jesus fosse apenas um exemplo de como devemos amar. Cuidado, irmão, com essa sua tendência de pensar que Jesus morreu na cruz para ser o exemplo. Porque se isto é assim, o irmão está frito. A irmã também, nós todos. Estamos perdidos, completamente destruídos. Se ele é o exemplo, vamos seguir o exemplo de Cristo. Todo mundo tem que fazer igual. Quem conseguiu? Quem vai conseguir? A obra de Cristo na cruz é um exemplo do amor de Deus. É um exemplo a ser seguido. É o paradigma do povo de Deus. Mas é muito mais do que um exemplo. Ele morreu lá para perdoar pecadores que não conseguem fazer isto e precisam fazer. Somente quando nós vemos, então, o dom de sua vida como resgate por muitos, eu dou a minha vida em resgate de muitos, nós
podemos então ouvir este mandamento do amor, do grande mandamento, sem estarmos em pânico, porque nenhum de nós cumpre esse mandamento na mesma essência, no mesmo padrão, com a mesma força e verdade de que o nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu. Quem disser que cumpre é mentiroso. Temos que trabalhar nesse sentido. Precisamos amar a Deus e o próximo. Este é o maior mandamento. Mas quem cumpriu este mandamento do princípio ao fim de sua vida foi o Senhor Jesus Cristo. E ele morreu na cruz para perdoar pecadores. Então, se o irmão não cumpriu, se arrependa de seus pecados e creia no Senhor Jesus para receber salvação, porque é só nele que tem. A cruz, longe de enfraquecer o mandamento. Então já que ele morreu, pagou, então eu não preciso, né, pastor, amar. Não. A cruz reforça o mandamento. Na medida em que amor evoca amor. Sim ou não? Amor evoca amor. Amor chama amor. Como então responderemos a alguém que deu a sua vida por nós? Eu não cumpri o mandamento do amor. Jesus cumpriu. E ele exibe o seu amor. Ele me ama. Como é que eu vou responder o amor dele? Amando-o. Servindo a ele, servindo os seus interesses, servindo o próximo. Então, desta breve exposição da Escritura, nós devemos aqui aprender quão grande é a necessidade que nós temos da mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde estão, portanto, o homem ou a mulher que seriam capazes de dizer com verdade que têm amado perfeitamente a Deus e têm amado perfeitamente os seus semelhantes? Não admira que as Escrituras digam para nós, não há um justo. Nenhum sequer, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. É o que está em Romanos 3, versículos 10, versículos 20 e 23 também. Somente, meus irmãos, a ignorância a respeito dos requisitos da lei de Deus pode levar as pessoas a desvalorizar o Evangelho. Esta mensagem, essa boa notícia, de que pecadores são salvos através da vida, da obra do Senhor Jesus Cristo. E aí, terminando no último aspecto aqui do texto, vemos que o amor é mais do que rituais religiosos, mais do que sacrifícios e holocaustos, como diz aquele escriba. Nós devemos cultuar a Deus. É muito bom, não é? Temos nossos ofícios, temos os dons, os talentos, temos o serviço na casa de Deus, temos tudo aqui na igreja, mas, meus irmãos, se o mandamento do amor ele não é considerado como o fundamento de tudo isto, estamos a perder tempo, literalmente. É um entretenimento. O escriba aqui, ele havia aplaudido o Senhor Jesus na refutação contra os saduceus. E ele agora afirma, versículo 32, que Jesus respondeu bem a sua pergunta. E ele repete essa resposta e acrescenta mais dois, ele vai acrescentar esses dois mandamentos, mas ele vai colocar um aspecto importante, que amar a Deus e amar o próximo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios, está no versículo 33. Essa afirmação é importante porque aonde eles estão discutindo isso? Lá nos pátios do templo. A discussão começa lá atrás. Jesus purificou o templo. E agora este escriba está nos átrios do templo a dizer que amar a Deus e amar o próximo é mais importante do que os holocaustos, do que os sacrifícios. Este é um contexto interessante da purificação do templo, fundamentalmente porque na sequência, no capítulo 13, versículo 2, o Senhor Jesus fala sobre a destruição do templo. Então, isso vai ser destruído, mas os princípios vão continuar. Assim como o escriba concordou com Jesus, Jesus concorda com ele, e de acordo com Jesus, ao escriba reconhecer os dois mandamentos, ele não está longe do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. Somos lembrados aqui que nem todas, e aqui, vamos lá, estamos a falar tanto contra os saduceus, fariseus, herodianos, os judeus levaram tanta pancada nos últimos sermões, e que seria completamente seria um antissemitismo, seria uma tragédia não terminasse essa série mostrando que nem todos os judeus e todas as autoridades religiosas rejeitaram Jesus. Está aqui a prova de um homem que não rejeitou Jesus. Líderes como José de Arimateia, Nicodemos, tornaram-se seguidores de Jesus, alguns mais de longe, mas sim.
O livro de Atos dos Apóstolos, ele ilustra, por exemplo, ainda mais alguns fariseus positivamente dispostos com os cristãos, capítulo 5, versículo 34, por exemplo. Um grande número de sacerdotes havia abraçado a fé em Jesus, capítulo 6, versículo 7, algo incrível. Tiago, por exemplo, relata, lá no Concílio de Jerusalém, ele relata que muitos milhares, aliás, capítulo 21, versículo 20 de Atos, muitos milhares, ele diz, dos judeus cumpridores da lei, creram no Evangelho. Então, Israel não rejeitou completamente o Evangelho. Está dividido, é verdade, mas como Paulo aponta, um remanescente foi salvo, mesmo que a maioria tenha se afastado, como está em Romanos capítulo 11, versículos 1 até o versículo 5. Então, nós vemos aqui esperança e oportunidade. Isto permanece para o povo judeu. Então, cuidado com exagerar muito neste sentido. Este escriba está perto, mas ele não entrou no reino ainda. Está perto. A distância entre estar dentro e estar fora é a mesma entre estar vivo e estar morto. Não existe essa ideia assim, pastor, eu tenho um amigo meu que ele é quase salvo. É gente boa demais, eu gosto muito dele, é um amigo tão querido. Ele é quase salvo, mas estar quase salvo é estar totalmente perdido. Precisamos de salvação. Este homem estava próximo, mas não estava dentro. As suas ideias eram corretas, mas faltava-lhe um compromisso de vida. Ele não se submeteu completamente ao governo de Deus, à autoridade de Deus. Mas estava perto. E Jesus, ele respondeu, ele respondeu sabiamente, como diz o texto, ao ensino de Jesus. Jesus é admirado por ele, então ele admira Jesus, está no versículo 28 e 32. Jesus o elogia, como está no versículo 34. No entanto, a compreensão e a admiração de uma pessoa, eu admiro a doutrina cristã. Como é bonita. O conceito de família é tão bonito. Isso não me torna um cidadão do reino de Deus. Apenas compreender, saber e admirar. É preciso ir um pouco além. O passo essencial é a fé. Eu devo crer, eu devo seguir Jesus. Portanto, ele deve se submeter inteiramente à sua pessoa e à sua autoridade. Então, talvez você ouviu tudo isso, achou lindo o mandamento do amor, admira e gosta, e também está maravilhado com o ensino de Jesus. Não basta apenas conhecer, admirar e gostar da igreja, é preciso se arrepender e crer em Jesus Cristo para ser salvo e ser um seguidor dele. Então eu quero convidá-lo a fazer isto. Confie em Jesus. Vamos aprender com ele a amar. Ele é manso, ele é humilde de coração. Nós não. Nós somos pecadores que precisam dele para sermos salvos e para cumprirmos os mandamentos do Senhor. Que o Senhor aplique em nós essa palavra, gerando em nós o amor que precisamos ter, até para com os nossos inimigos, como Jesus mostrou. E não significa que Jesus se calou quando ele estava a ser contrariado pelos inimigos. Ele disse tudo o que tinha que dizer. Mas nunca ele deixou que o ódio, que a mágoa, que o sentimento de vingança, que essas coisas que são da nossa carne tomassem lugar no seu coração. Ele sempre seguiu o Pai. E ele fez essa obra. Eu estou a dizer isso porque uma vez um colega pastor, muito zangado com os jovens da igreja, os jovens queriam uma reunião com o pastor e ele, eu não vou me reunir com vocês. E a irmã, mas pastor, e o amor? Ele disse, eu não sou Jesus Cristo. Mano. Eu não sou o Senhor Jesus Cristo. De fato, não. Mas o seguidor do Senhor Jesus Cristo vai tentar, vai ou não vai? Imitar Jesus, andar como ele andou. Que o Senhor nos abençoe e que aplique esta obra em nossos corações. Vamos